Bom dia, sexto ano. Acabamos aí de nos ver na nossa aula de ciências e agora bora lá voltar com a aula de matemática. Galera, hoje, se a gente fosse seguir o nosso planejamento, né, da semana, aquele que eu envio para os pais na segunda-feira, nós iríamos dar início a uma matéria nova, um conteúdo novo. Porém, segunda-feira percebi que alguns alunos estão com bastante dúvida como transformar fração decimal em número decimal e vice-versa. Então, eu não vou seguir adiante. Vou hoje dar uma aula novamente sobre esse conteúdo e um exercício complementar, onde será corrigido sexta-feira na nossa aula ao vivo. Combinado? Então, vamos lá. Então, atenção, você aí que ainda está com dúvida, que ainda não entendeu, para tudo, presta atenção, senão não vai aprender de novo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, números decimais. Quem são? Da onde vêm? Né? Como existem? Os números decimais, então, nós já sabemos que são caracterizados por uma parte inteira e uma parte decimal, sendo separados por uma vírgula. Servem para representar partes quebradas, né, fracionadas aí. Então, vamos lá. O que são, né, os números decimais? Eles têm como principal característica a vírgula, como eu acabei de falar. E assim como os números inteiros, decimais também recebem uma nomenclatura conforme a sua posição dentro da parte decimal. Então, exemplo aqui, 5,4561. Cada número que está aqui, ó, à direita da vírgula, vai receber uma nomenclatura. Então, o primeiro número à esquerda da vírgula é a parte inteira. Então, o número 4, quando eu vou contar a parte decimal, vocês precisam aprender e entender que quando eu vou contar parte decimal, é diferente de eu contar unidade, dezena, centena e assim por diante. Se eu fosse contar unidade, dezena, centena, eu viria contando da direita para a esquerda, ok? Na parte decimal, eu conto do quê? Da esquerda para a direita. Então, eu vou começar aqui, ó, o primeiro número depois da vírgula, ele é um décimo. O segundo número, centésimo. O terceiro número, milésimo. O quarto, décimo de milésimo. E se eu tivesse mais, centésimo de milésimo. E assim por diante. Então, você não pode esquecer isso. O que é um número decimal? É um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal. São separados por uma vírgula. O número que está à esquerda da vírgula é a parte inteira. O número que está à direita da vírgula é a parte decimal. E nós contamos, né, nomeamos esses números conforme o quê? Conforme a sua posição. Então, aqui, se eu fosse ler, né, esse número, 5 inteiros e 4.561 décimo de milésimo, ok? Aí aqui eu coloquei uma imagem, né? Olha lá, que mostra para você, ó, décimo, centésimo, milésimo. Aqui saiu errado, tá, gente? Ó, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. E aí continuaria se tivesse mais. E aqui a parte inteira. A parte inteira nós contamos por unidade, dezena e centena, ok? Apenas a parte inteira. O decimal, não. Combinado? Então, olha lá. Olha a diferença. Nós nomeamos o primeiro número após a vírgula, ó. Né? E assim por diante. Primeira casinha, segunda casinha, terceira casinha, quarta casinha, quinta, sexta casinha. E aqui? Aqui, para nomear uma parte inteira, eu começo, ó, daqui para cá, ó. Tá vendo? Da direita para a esquerda. E aqui ao contrário, né? Da esquerda para a direita. Ok? Então, vamos lá. Como transformar número decimal em fração decimal ou vice-versa? Primeiro,
você tem duas formas. Ou você faz no olho, ou você faz a divisão. Como assim, tia Rafa, divisão? 7 dividido por 1.000. Então, você tem 7 balas e vai dividir por 1.000 pessoas. Vai dar um tiquinho de nada para cada um. Sim, um tiquinho de nada para cada um. Ou você faz aqui no olho. Como que eu faço no olho? Eu vou contar quantos zeros tem, ó, quantos zeros tem aqui no meu denominador. E conforme a quantidade de zero, serão então as casinhas decimais. Então, eu pego lá o meu número 7, coloco ele aqui, e eu já sei que só ele não vai ser suficiente. Por que não vai ser suficiente? Porque aqui eu tenho 3 zeros, então significa que eu preciso ter 3 casas decimais. Então, eu coloco 7 e acrescento esses 3 zeros aqui na frente do 7. Não pode ser atrás, tem que ser na frente. Lembra lá, na frente. E aí eu vou contar, então, quantas casinhas tem para colocar vírgula. Aqui não tem 3 zeros, então 3 casas decimais. Então, eu vou contar. Como é que eu conto? Para colocar a vírgula, eu conto daqui, ó, do primeiro número, do 7, que é o meu numerador. Então, 1, 2, 3, vírgula. E deixo o zero lá. Olha lá aqui, 15 décimos. Tem um zero só. Mas aqui eu tenho 2 números, então não precisa colocar zero nenhum. Então, você coloca o 15 e vem aqui e conta 1, uma casa decimal, coloca a vírgula. E aqui eu tenho 10.000, tenho 4 zeros. Você vai colocar lá o 5.825 e você vai fazer o seguinte, aqui você colocou 4 zeros, não colocou? Só que para e pensa, se você... 4 zeros não, perdão. Você colocou 4 números. E aqui tem 4 zeros. Significa, então, que você vai ter que ter 4 casas decimais. Para você ter 4 casas decimais, você precisa ter 5 números aqui. Então, você acrescenta um zero. E conta. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula, né? E o zero é a minha parte inteira. Ok? Então, ó, mais um exemplo aqui, ó. Conforme a quantidade de zero, vai ser a casinha decimal, tá? Ó. E aí, você sempre conta, né, do primeiro número da direita aqui para a esquerda, para colocar a vírgula, ok? E se fosse ao contrário, se fosse número decimal, nós vamos contar quantas casinhas tem aqui. Olha, tem 3 casinhas decimais. Então, significa que eu vou ter 3 zeros como denominador. 47 centésimos. Ok? Então, o número de casa depois da vírgula determina se vai ser 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Tá bom? Então, você precisa contar o número de casa decimal para saber quem é o denominador. Ok? Ah, e aqui tem uma questão bem legal, ó. 2,8. Ok? 2,8. Então, aqui eu já sei que tem uma casinha só. Só que eu tenho um número inteiro. Quando eu tenho um número inteiro, esse número ele vem fora da fração, tá? Ele vem aqui, ó, fora da fração, como parte inteira, né? E depois eu coloco 8 décimos, que é a minha parte decimal, tá bom? Só para que vocês entendam. Fala assim, tia Rafa, mas por que aqui o 28 está separado? Porque olha aqui eu tenho parte inteira. Aqui eu não tenho, ó. Tá bom? Gente, não é difícil, é que requer atenção. E para comparar, né? Comparação de números decimais, você precisa aprender o sinal. Que sinal? Esse aqui, ó, se você fizer um risquinho no meio, ele parece um 7. Se fizer um risquinho aqui, parece um 4. Então, é maior que, é menor que, e esse sinal aqui significa que é igual. Então, se eu te perguntar, qual número aqui embaixo é maior? 9,38 ou 11,56? Obviamente que você vai me responder que é 11,56.
né? A parte inteira aqui desse número é maior, né? Então, aqui nós teríamos, então, 11,56. Mas e se eu colocasse aqui, ó, observa com atenção, 0,3 ou 0,03 ou 0,30. Quem é maior, quem é menor? E aí, sabe me dizer? O que você tem que saber? Se eu tenho uma parte aqui, ó, uma casinha só, então isso aqui me representa o que para mim? Décimo. Então, eu tenho 3 décimos. E aqui? Eu tenho 3 décimos? Sim ou não? Não. Olha lá. Aqui eu tenho décimo, centésimos. Então, aqui eu tenho 3 centésimos. É maior. E aqui? Eu tenho 0,30. O que eu tenho aqui? 0,30. Também tenho aqui o quê? Centésimo. Mas vale lembrar, gente, que um exemplo. Aqui eu tenho um zero, não tem? Sim ou não? Sim, né? Aqui eu tenho só 0,3. Necessariamente, esse daqui com esse tem o mesmo valor. Por que tem o mesmo valor? Porque esse zero aqui para mim é insignificante. Então, aqui eu poderia falar que também seria 30, né? Para representar para você aí. Então, precisa se atentar à posição. Se eles estão na mesma posição, olha lá. Posição de décimo, posição de décimo. Então, significa que eles são iguais. Se eu tivesse aqui mais um número, um exemplo, fosse 0,302. Então, eu tenho um número a mais, né? Igual aqui. Aqui tem um zero que separa o 3 da vírgula antes, né? Aqui já é vírgula e já vem o número. Então, você precisa se atentar à posição que o algarismo está, tá bom? E o zero aqui a gente sabe que, infelizmente, ele não vale nada, né? Se não tiver mais nenhum número depois dele. Combinado? Pessoal, eu vou mandar uma atividade complementar hoje de matemática. Nós vamos corrigir essa atividade sexta-feira, na nossa aula, 8 horas da manhã, tá? Então, às 8 horas da manhã, eu vou ficar esperando por você aí, para a gente fazer correção, ok? Qualquer dúvida na execução da atividade, a hora de me chamar é agora. Não é para falar sexta-feira, eu não fiz porque eu não sabia. Como eu já falei, a partir de hoje, né? Quem vir com essa, eu não fiz porque eu não sabia, vai ficar sem nota, tá? Porque se deixou de fazer porque não sabia, alguma coisa está errada. Porque eu já falei que eu estou aqui à disposição para ajudar e tirar dúvida. Combinado? Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê sexta-feira aí, ao vivo, 8 horas da manhã, hein? Tchau!